Bom, eu só queria dar essa introdução sobre a questão da guerra, porque a gente fala assim, a guerra da Coreia, né? A guerra da Coreia, como se fosse uma guerra que a Coreia produziu. Eu prefiro chamar de a guerra na Coreia. Como eu falei, ao final da Segunda Guerra Mundial, foi pactuado que a União Soviética e os Estados Unidos iriam desocupar a península. A Península Coreana estava sob domínio japonês desde 1910. As barbaridades, as covardias, as humilhações, os estupros, a violência, a sevícia que o Império Japonês fez contra o povo coreano é uma coisa abissal. É uma coisa que a gente, aqui no Brasil, não tem noção do tamanho da covardia que aquele povo foi exposto pelo imperialismo japonês, pelo Império Japonês. O Império Japonês, quando ele ocupa a região da Manchúria, Manchukuo, ele ocupa a Península Coreana também. Então, a Coreia ela tem a sua independência abalada já em 1910, com a data oficial de ocupação. Isso vai até 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. A vitória soviética, e eu quero pontuar isso aqui, por favor, não foram as bombas atômicas estadunidenses que levaram o Japão à rendição. A rendição japonesa se deu pela derrota do seu exército imperial na Manchúria, após a Operação Soviética Tempestade de Agosto. É ali. O Japão ele era um império. Ele poderia existir em qualquer lugar. Mais rápidas da história, né, professor? A soviética na Manchúria. Pois é, a Tempestade de Agosto é um capítulo à parte da Segunda Guerra Mundial. Foram nessas operações, foi dentro da Operação de Agosto, Tempestade de Agosto, que a Península Coreana é libertada ao norte pelos soviéticos e a penetração estadunidense ao sul se dá pelaquela conjuntura de batalha que os estadunidenses constroem ali no Indo-Pacífico contra as forças japonesas. A partir de 1945, né, as conversações, já para a construção do pós-guerra e da paz, diz o seguinte: vamos desocupar a Península Coreana e o destino ficará a cargo do seu povo. E aí eu quero chamar a atenção aqui de novo dos maravilhosos ouvintes do canal. O processo que acontece na Península Coreana é semelhante ao que acontece na Alemanha. Foi pactuado que o destino do povo coreano seria entregue ao povo coreano. A União Soviética cumpriu o seu papel e se retira. E desde 1945 que as forças do norte, ou seja, as forças que já lutavam contra o poderio japonês, começaram a se organizar para a construção de um país autônomo, de um país independente, e a discussão do socialismo já estava em voga. Nós temos que afastar essa história de que existia a construção de uma ditadura, de que a ideia era tomar a península toda. Preste atenção, a penetração da ideia JUS, que é a que vai sagrar a construção da República Popular Democrática da Coreia, existia na península toda. Nós temos que olhar que aquilo ali era todo um povo que já travava uma luta de resistência contra os japoneses. E a decisão de optar pela construção daquele modelo de socialismo, ela era majoritária dentro da Península Coreana. Acontece que, do paralelo 38 para baixo, era uma área de ocupação militar estadunidense. Ali era um governo militar estadunidense que administrava aquela região e que a todo momento dizia que queria sair e não sair. Sobre os acordos que foram firmados, os estadunidenses vão forjar a criação da Coreia do Sul. A data, para a gente ter certeza disso, olha aqui, a data da construção da Coreia do Sul, deixa eu só botar aqui, a construção da data da Coreia do Sul, ela é em junho de 48. E a Coreia Popular, ela só vai ser criada em setembro, em resposta à Coreia do Sul. Ou seja, o acordo era que
Iriam sair as duas superpotências e o povo coreano ia decidir o seu destino. E não iria haver duas Coreias, haveria somente uma Coreia. Nunca houve essa história de duas Coreias. Então, de maneira leviana, os estadunidenses vão trazer um coreano que já morava nos Estados Unidos há quase 40 anos, que morou no Havaí, vai trazer esse cara e esse cara vai ser legitimado presidente dessa Coreia, que ele não tinha mais nenhuma inserção popular, ele já não representava nada, ele era um alienígena naquela realidade. Ele era muito mais um funcionário estadunidense. Ele havia nascido na Coreia, mas ele já estava há quase 40 anos longe da Península Coreana. Então, isso vai provocar uma ira muito grande das lideranças no norte, porque não foi isso que foi acordado. E aí, a partir de 48, começa a se discutir um projeto de unificação de maneira violenta, ou seja, de maneira militar, de se organizar e de avançar para cima da Coreia do Sul. Por quê? Porque essa Coreia do Sul ela nasce de maneira artificial, como um protetorado estadunidense e com um governo tampão. Então, a origem desse conflito, é importante que a gente observe qual a origem desse conflito, porque é sempre mostrado que são os comunistas ali gananciosos, querendo tomar todo o território e impondo a sua ideologia. Não é essa a discussão. A discussão é que a unificação da Coreia seria feita e uma grande assembleia seria construída para que essa assembleia julgasse qual seria o destino político e qual seria o modelo econômico que seria colocado. Isso foi completamente ignorado pelas forças estadunidenses, que a ferro e fogo criaram um governo fantoche na região. Essa é a origem do conflito. Só para finalizar, dizendo o seguinte, a proposta para a Alemanha ocupada é que a Alemanha, todas as forças que ocuparam a Alemanha em 1945 iriam sair da Alemanha. A proposta de Winston Churchill é que a Alemanha, inclusive, deixasse de existir, que ela fosse esquartejada, já com um processo muito semelhante ao que aconteceu na Iugoslávia, que era um processo de balcanização. Essa era a proposta do Churchill, na qual ele não abria mão. A Alemanha tinha que ser desfeita fisicamente. Stalin foi contra, Roosevelt foi contra. E depois, com a morte do Roosevelt, essa ideia também continuou sendo rechaçada. Porém, quando se discutia desocupar a Alemanha e que fosse entregue à sua população discutir o seu destino, os estadunidenses, junto com um grupo de alemães que outrora estavam a apoiar os nazistas, criaram a República Federal Alemã. Na calada da noite, sem acertar nada com os soviéticos. O que os soviéticos fizeram depois foi ajudar na criação da República Democrática e erguer a barreira, já que tinha criado um país e ia ter fronteira. Então, esse processo é o mesmo que vai ensejar a guerra na Coreia. Era isso que eu queria pontuar nesse primeiro momento.